Paz, bom dia. Graças e paz. Amém, glória a Deus. Hoje a gente vai ler novamente do verso 1 até o verso 11 de 1 Timóteo, porque na semana passada a gente não concluiu o assunto da semana passada, que a gente vai voltar hoje aqui nesse tema, ok? Que diz assim: Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, escrevo esta carta a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Que Deus, o Pai, o Cristo Jesus, nosso Senhor, lhe dê em graça, misericórdia e paz. Quando parti para a Macedônia, pedi a você que ficasse em Éfeso e advertisse certas pessoas de que não ensinassem coisas contrárias à verdade, nem desperdiçassem tempo com discussões intermináveis sobre mitos e genealogias que só levam a especulações sem sentido, em vez de promover o propósito de Deus que é realizado pela fé. O alvo de minha instrução é o amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé sincera. Alguns, porém, se desviaram dessas coisas e passam tempo em discussões inúteis. Quero ser conhecidos como mestres da lei, mas não sabem do que estão falando, embora o façam com tanta confiança. Sabemos que a lei é boa quando usada corretamente, pois a lei não foi criada para os que fazem o que é certo, mas para os transgressores e rebeldes, para os irreverentes e para os pecadores, para os ímpios e profanos. Ela para os que matam pai ou mãe ou cometem outros homicídios, para os que vivem na moralidade sexual, para os que praticam homossexualidade, e também para os sequestradores, os mentirosos e os que juram falsamente, ou que fazem qualquer outra coisa que contradiga o ensino verdadeiro, que vem das boas novas gloriosas, confiadas a mim por nosso Deus bendito. Amém? Antes de falar da palavra de hoje, eu quero saber o seguinte: aqui na igreja, vocês já notaram alguma coisa que, tipo assim, que tem, mas não faz o menor sentido ter? Tipo assim, não sei por que isso aqui tem, que não faz sentido. Hã? Cafeteira lá na frente não faz sentido ter. Realmente, dado o presente momento, não faz sentido ter. E tanto é que ela não está lá. Alguma outra coisa que para vocês, tipo assim, fala assim, eu não sei para que isso aqui está aqui, por que tem isso aqui? Um vaso de planta, quem mais? O vaso tem finalidade. Está aqui para decorar o ambiente, né? Trazer mais requinte. Alguma outra coisa que vocês notam assim, que vocês falam assim, não sei para que isso aqui tá aqui. Vamos lá. Vocês pensam? A porta iluminada. Alguém tem alguma outra sugestão? Sim ou não? Não. Ninguém tem nenhuma sugestão? Ninguém? Olha para a porta de vidro ali, atrás da Nalva. O que tem ali na porta de vidro, na parte de cima da porta de vidro? Por que tem uma placa de proibido fumar? Mas por que tem uma placa de proibido fumar na igreja? Vocês já viram alguém fumando aqui dentro da igreja? Já viram? Já viram? Coloca aí, vou passar algumas imagenzinhas aqui da internet. Por que alguém colocaria um recado desse numa balança? Escrito assim, a balança está certa. Vocês já pararam para pensar por que alguém faria isso? Pode passar o próximo. Cadê? Para quem não consegue ler, está escrito assim, ó. Não pese droga, não insista. Não pese o droga, não insista. O dono do comércio colocou uma placa falando que ele não pesa droga, que não adianta insistir. Próximo. Não urine no teto, não coma papel higiênico do cesto, dê descarga, lave as mãos. Vocês conseguem imaginar? Vocês conseguem imaginar você entrar num lugar e está escrito não urine no teto, não coma papel higiênico do cesto? Próximo. Não é permitido comer duas pessoas no mesmo prato.
Próximo. Por favor, não troque seu chinelo velho por um novo. Estamos filmando. Próximo. Proibido lavar os pés na pia. Proibido lavar os pés na pia. Próximo. Proibido palavras de baixo calão, principalmente ao cantar parabéns. Tem mais? Próximo. Do lado direito, por favor, ao usar de descarga. Do lado esquerdo, por favor, não usar esta folha de aviso para se limpar. Tem mais? Mais uma. O pé esquerdo será entregue depois do pagamento no caixa. O pé esquerdo será entregue depois do pagamento no caixa. Ok. Eu acho que vocês já entenderam um pouquinho por que a gente está falando sobre isso. Obviamente, eu não peguei todas as imagens que tinham disponíveis na internet, mas tem imagens que não dá para a gente passar na igreja. Na igreja não tem como mostrar no culto, né? Porque realmente são as coisas assim muito bizarras, né? Mas se tem um aviso é porque realmente tem alguma história por trás daquele aviso. Ninguém acorda de manhã e fala assim, né? Ah, vou colocar uma placa aqui, não lavar os pés na pia, porque pode ser que alguém um dia vai lavar o pé na pia. A pessoa não acorda. Mas a gente também não pode questionar a criatividade das pessoas em fazer o que é errado, né? E aí a gente pensa, mas por que tem uma placa na igreja? A placa que tem na igreja é para nós, essa placa de não fumar? Não. Pode ser, no máximo, que seja para quem fume. Mas, muito provavelmente, essa pessoa não vai fumar dentro da igreja. Só que tem uma lei. Essa lei que está lá na placa, ela tem um número, que é uma lei que ela diz que na cidade de São Paulo é proibido fumar dentro de lugares fechados. Por que essa lei foi criada? Porque eu não sei se vocês que são mais novos sabem, mas antigamente era muito comum as pessoas fumarem, era até socialmente aceito. Na época do André, fumava-se até dentro de avião. Vocês conseguem imaginar uma pessoa fumando dentro do avião? Faz tempo. As pessoas fumavam dentro do avião. As pessoas fumavam dentro do ônibus. Ônibus de viagem, as pessoas fumavam. E as pessoas também fumavam dentro dos restaurantes. Então, era muito comum. Lugares fechados, as pessoas fumaram. Fumavam dentro do escritório. Com o passar do tempo, isso foi mudando um pouco. As pessoas foram criando certos tipos de regras para que não fosse permitido fumar, muito por conta da questão de que esse tipo de mau hábito ele vai trazer danos à saúde não só da pessoa que está fumando, mas também da pessoa que está ao redor, próximo, também vai trazer dano. Então, só para vocês terem ideia, nos últimos dias aí a gente estava com uma poluição altíssima aqui em São Paulo, altíssima, por conta da falta de chuva, poluição, umidade do ar baixa. Era comparado a uma pessoa fumar 4 cigarros por dia. Ou seja, nós estávamos respirando o ar como se a gente estivesse fumando de tão poluído que o ar estava. E aí aí foram criando regras, já não podia mais fumar dentro do avião. Aí depois proibiram dentro do ônibus, proibiram em local fechado, proibiram dentro dos restaurantes e resolveram proibir também dentro da igreja. Dentro da igreja também agora, por conta das pessoas que fumavam, não pode mais fumar dentro da igreja. Tem uma placa que diz que não pode fumar dentro da igreja. Mas por que a gente está falando sobre isso? Porque o apóstolo Paulo ele vai falar justamente sobre essa situação. E ele fala assim, olha, sabemos que a lei é boa quando usada corretamente, pois a lei não foi criada para os que fazem o que é certo, mas para os transgressores e rebeldes, para os irreverentes e pecadores, para os ímpios e os profanos. Então, para quem que a lei foi criada? Para quem transgride a lei. Não é para quem anda na lei, é para quem transgride a lei. A lei, ela foi criada para os transgressores, para aqueles que quebram a lei, não para aqueles que cumprem a lei.
Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês já passaram em algum lugar, quem dirige aqui, já foi numa rodovia, por exemplo, que a... Som. 1, 2. Vocês já foram em uma rodovia que a velocidade máxima é 110 quilômetros por hora? Sim ou não? Vocês acham que essa lei é para o André? Jô, alguma vez na sua vida você viu o André passar dos 90 quilômetros por hora num carro, dar 110 quilômetros por hora? Já? Muito provavelmente essa lei não foi criada para o André, mas ela está lá. E o André, quando ele anda na rodovia, ele não pode passar de 110 quilômetros por hora. Embora, se não tivesse a placa, o André nunca precisaria daquela instrução, porque não é o hábito dele fazer aquilo. Mas a Juliana também, o Leandro também não. Então o Leandro também não precisa dessa lei. Mas, muito provavelmente, a Lilian precisa. A Lilian, certamente, ela precisa de uma lei assim. E não só a placa, ela precisa da placa, do radar, do guarda, porque muito provavelmente é o tipo de lei que ela transgrediria, ela quebraria essa regra. O Edivaldo também? Então, muito provavelmente essas leis existem para aqueles que estão sempre aptos a quebrar esse tipo de lei. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo? De que lei que o apóstolo Paulo está dizendo? O apóstolo Paulo está dizendo justamente da lei que Deus revelou à nação de Israel. Quais são essas leis? A gente tem muito comumente, quando a gente pensa em mandamentos, a gente vai logo fazer uma referência aos 10 mandamentos, né? Não matar, não roubar, não mentir, não cobiçar mulher alheia, não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. E aí, cada um desses 10 mandamentos são regras que eram impostas para a nação de Israel, mas não eram só essas. A nação de Israel tinha 613 mandamentos que deviam cumprir. Esses mandamentos diziam respeito à vida em sociedade, diziam respeito à propriedade, diziam respeito a Israel como nação. Então, era um código civil e dizia respeito também a leis que eram concernentes à religião judaica, as cerimônias, como deveria ser a guarda do sábado, como deveriam ser as festas de lua nova, como deveriam ser os rituais de purificação, de santificação, sacrifícios. Cada uma dessas leis elas tinha uma finalidade. Para que a lei servia? A lei servia para que o transgressor tivesse conhecimento quando ele estava transgredindo aquela lei. A lei ela não podia impedir a transgressão, mas ela mostrava a transgressão. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos citar um caso hipotético aqui. A gente tem aqui na Holanda uma lei que permite que o consumo de maconha ele é liberado, certo? Sim ou não? Sim. Se alguém estiver portando maconha, uma quantidade para consumo próprio, na Holanda, ele pode ser criminalizado ou preso por isso? Se ele pegar um avião na Holanda e ele desembarcar na Holanda com imposto de maconha, ele vai ser preso por isso? Muito provavelmente não, porque a regra daquele país não diz que aquilo é errado. Não há uma lei específica para isso. Mas se aquele camarada esquece aquela maconha no bolso e ele pega um voo para a Indonésia, o que vai acontecer com ele? Ele vai acontecer o quê? Ele vai de arrasta, vai jogar no Vasco. Porque certamente aquele camarada vai ser morto e fuzilado. Porém, ele não tinha conhecimento de que na Indonésia não pode fumar maconha. Ele pode desembarcar na Indonésia e ele falar para a polícia da Indonésia de que ele não sabia? Sim ou não? Por que ele não pode dizer que ele não sabia? Mas ele realmente não sabia. Ele não sabia, ele cometeu um engano. Por que ele não pode dizer que ele não sabia? Ele precisa saber.
a lei, ninguém pode alegar desconhecimento da lei. Ninguém pode dizer que quebrou a lei porque desconhecia ela. É obrigação de todo cidadão conhecer a lei do seu país ou a lei do país que ele quer entrar ou fazer negócio ou qualquer outra coisa. Certo, Bianca? Então, a lei, ela é algo que é obrigado a pessoa a cumprir, ela não pode alegar em sua defesa o desconhecimento da lei. Ele não pode dizer, eu não sabia que isso era errado. Eu não sabia que isso era errado. Então, por exemplo, imagine o seguinte. Tem uma placa que eu desconheço qual o significado daquela placa, mas aquela placa está lá. Se eu quebro aquela regra e eu transgrido aquela lei ou aquela regra, o fato de eu não conhecer não pode ser desculpa para que eu seja punido por isso. Porque pressupõe que eu sou obrigado a conhecer a lei daquele país, a regra daquele país. Só que a gente está falando de uma regra que ela não é específica para os judeus, ou para os cristãos, ou para o povo indonésio, ou para o povo holandês. É uma regra que ela é universal para todos os cristãos. Eu sei que todos vocês, em algum momento da vida de vocês já ouviram falar sobre uma frase dizendo assim: meu corpo, minhas regras. Minha casa, minhas regras. Minha empresa, minhas regras. Nós estamos debaixo de um regimento, debaixo de uma regra, de alguém que é o dono de tudo, que estabeleceu quais são essas regras. E é o próprio Deus que estabeleceu quais são as regras aos quais nós devemos viver sobre elas. Ou seja, uma vez o André estava pregando, eu nunca mais esqueci, que ele falou assim que uma vez um filósofo veio dar uma palestra na USP, eu não vou lembrar o nome do filósofo, depois se ele lembrar ele fala, e ele era ateu. E perguntaram para ele no final, quando tem, depois da palestra, tem as perguntas, e perguntaram para ele qual que é a pergunta mais importante da humanidade. E aí, de repente, alguém que fez essa pergunta, certamente tinha em mente que havia uma resposta muito filosófica, do mesmo nível da pergunta. É uma pergunta realmente muito importante, é uma pergunta muito relevante. Qual que é a pergunta mais importante da humanidade? E aí esse filósofo que era ateu respondeu: a pergunta mais importante da humanidade é se Deus existe. E aí perguntaram por quê. Ele falou assim: porque se Deus existe, existe uma forma certa de se viver. Então, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Que a lei, ela não foi criada para aqueles que não estão dispostos a transgredi-la. Por exemplo, a mim não importa, por exemplo, uma lei que fala a respeito da quantidade permitida de posse de determinada droga, para que aquela droga seja considerada para consumo ou tráfico. Para mim isso não importa, não tem a menor importância esse tipo de lei para mim. Que importância que faz saber se são 10 gramas, 5, 7, 8, ou 12, ou 15, ou 20, ou 1 quilo? Para mim, nenhuma. Zero. Porque não é o tipo de lei que eu estaria disposto a transgredir. Mas existem outras leis que certamente são relevantes e são importantes para que eu tenha aquilo como um freio de dizer, opa, eu não posso fazer isso. E a lei no Antigo Testamento, ela não era para que as pessoas elas não pecassem, mas era principalmente para que as pessoas tivessem consciência de que elas estavam transgredindo aquela lei. A Bíblia diz assim que a lei não era suficiente para tirar o pecado, ela aumentava o pecado. Ela aumentava. Eu vou citar um exemplo para vocês. Eu já contei essa história, mas ela cabe bem aqui nesse tema de hoje. Quando foi no ano de 2000, o Daniel tem 16 anos, o Daniel e a Júlia, eles eram pequenos. Foi na Copa de 2010. Casei em 2006. Em 2010, na Copa de 2010, há 14 anos atrás, ali perto do Hospital do Mandaqui, o Leandro e a Juliana sabem onde que é, lá na revistaria,
tinha um posto de troca de figurinha. E toda a Copa eu coleciono. Às vezes na maioria das Copas eu gosto de colecionar, né, o álbum de figurinhas daquela Copa. E em 2010 eu já fazia isso. E eu estava com um monte de figurinha, fui para a revistaria e ali naquelas ruas não tem onde parar carro. Hoje já tem. Hoje tem estacionamento lá, mas na época não tinha. Não tinha onde parar carro. Tinha uma pontezinha e nessa pontezinha paravam os carros, mas é proibido estacionar. Na hora que eu cheguei para trocar figurinha, estava cheio e já tinham vários carros parados na rua. Eu parei o meu carro e entrei. E sentei, pedi um café, comecei ali a fazer meu escambo, né? Para quem não sabe o que é escambo, é troca, né? Comecei a fazer o meu escambo. E aí, quando deu poucos minutos que eu estava lá, o cara entrou e falou assim, ó, estão multando. Eu corri. A lei estava lá? A lei estava lá? A placa estava lá. Eu sabia que era errado fazer aquilo. E mesmo assim, eu assumi o risco de ir fazer. Eu, deliberadamente, parei o carro lá mesmo sabendo que era errado. A placa não me impediu de transgredir aquela lei. Eu peguei, cheguei. Quando eu cheguei, o policial estava no carro do lado, multando o carro do lado. Eu peguei e falei para o policial, pô, já vou tirar já, chefe. Pedindo desculpa, tal, entrei no carro. O policial nem levantou a cabeça, nem olhou na minha direção. Eu entrei no carro, nem cheguei a fechar a porta. Eu falei, já multou? Ele pegou e só fez um sinal assim com a cabeça. Eu saí do carro, fechei a porta e voltei para dentro da revistaria. Deixei o carro no mesmo lugar. Calma. Pelo jeito vocês fariam a mesma coisa. Já tomei a multa, não é? Beleza. Aí eu voltei. Só que eu voltei e aquilo ali já tinha acabado para mim. Já tinha dado ruim. Eu falei assim, vamos embora, vai. Peguei a Nicole, peguei as crianças. Aí, na hora que era só Dani, né? A Júlia não tinha... Acho que a Júlia era recém-nascida. Acho que a Júlia era recém-nascida. Peguei o colo, peguei as crianças no colo, peguei a Nicole e falei, vamos embora. Quando eu cheguei, o policial já estava aplicando mais 3 multas no meu carro. Mais 3 multas e já estava chamando guincho. Ou seja, o pecado, a lei, ela só serve para aumentar a nossa ofensa. A Bíblia diz que a lei avulta a lei avulta o pecado, aumenta o pecado. Ou seja, eu não estava transgredindo só uma lei, eu estava transgredindo várias leis. O documento do carro estava atrasado, o pneu estava careca, a lâmpada do carro estava... Se ele pedisse para ligar, eu ia tomar multa de lâmpada. Ou seja, ainda dava para piorar. Então, se a gente for recorrer à lei, o que vai acontecer? A gente não vai ser absolvido por ela. Cada uma do conhecimento que a gente tem sobre a lei vai mostrar o quão pecadores nós somos. E o apóstolo Paulo está falando isso. Olha, a lei não foi criada para os que fazem o que é certo, mas para os transgressores e rebeldes. Se eu não tivesse parado o carro lá, se eu não tivesse transgredido, e pior, se eu não tivesse sido rebelde, porque eu fui rebelde, o que teria acontecido? Nada. Aquela lei não era para mim. Mas uma vez que eu estou transgredindo, sendo rebelde, aquela lei se aplica a mim. E aí ele vai falar, então para quem que é a lei? Olha só, para os irreverentes e pecadores, para os ímpios e profanos. Aí ele vai falar sobre um grupo de pessoas que são classificados como pessoas que certamente transgridem a lei. E ele vai dizer, olha, os que matam pai ou mãe ou cometem outros homicídios. Eu não conheço ninguém aqui que matou o pai ou a mãe, graças a Deus. Mas a Bíblia diz que se você odiar um irmão sem causa, você já cometeu homicídio. Aí pode ser que você já tenha cometido homicídios. É para você a lei. Porque você tem transgredido a lei. E aí ele vai falar, para os que vivem na imoralidade sexual. Então, para quem que é a lei? Para quem vive na imoralidade sexual, também. Então,
o que o apóstolo Paulo está dizendo? Que a lei, ela tem uma finalidade. E a finalidade é mostrar o erro, mostrar o pecado. Imagine se nós vivêssemos numa sociedade completamente isenta de regras, completamente isenta de leis, de normas. O que seria de cada um de nós? Vocês já conseguiram imaginar uma sociedade em que cada um fizesse exatamente o que quer, não houvesse nenhum tipo de regra? Você faz exatamente o que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer, e ninguém pode falar nada para você a respeito disso? Vocês já imaginaram uma sociedade assim? Vocês acham que essa sociedade, ela seria uma sociedade melhor, mais organizada, mais evoluída, ou uma sociedade pior? Pior. É assim que as pessoas querem se comportar diante de Deus. Eles dizem o que é regra, o que não é, o que é lei, o que não é, o que é certo, o que não é. Eles querem determinar o que é moralmente aceito e o que não é moralmente aceito. Eles querem determinar o que é regra, o que não é. Mas Deus estabeleceu quais eram as regras que a gente deveria seguir. Quem foi que colocou a plaquinha lá, não faça isso? Deus. Quem pode fazer isso? Deus. Eu, como pastor, eu não tenho autoridade nenhuma para dizer para vocês que uma coisa que não é pecado é pecado. Eu não posso chegar aqui amanhã e falar, por mais que eu penso que todo mundo precisa cuidar da saúde, todo mundo precisa se cuidar. Aí eu coloco na minha cabeça, chego e falo assim, olha, a partir de hoje, comer açúcar é pecado. Eu posso fazer isso? Comer açúcar é errado? Do ponto de vista da saúde, faz mal. Certo? Faz mal. Se faz mal, a gente não deveria consumir. Mas não é pecado. Eu não posso chegar aqui e dizer que é pecado. Assim como eu não tenho autoridade para criar uma regra, dizer que isso é pecado, eu também não tenho nenhuma autoridade para dizer que uma coisa que é pecado não é pecado mais. Eu posso criar uma regra dizendo que homossexualidade não é pecado? Posso criar essa regra? Posso. E por que tem igrejas que fazem isso? Porque tem pessoas que falam isso. Eu posso criar uma norma para a sua casa? Há anos atrás, há bastante tempo, a pastora Meire perdeu esse hábito quando ela resolveu fazer a igreja na casa dela. Aí pronto, aí acabou. Chegava na casa da pastora Meire, não tinha nenhuma plaquinha lá de que aquilo era errado, não pode. Mas as pessoas da casa dela não entravam de sapato dentro de casa. Entrava, Lu? Não entrava. Ninguém entrava de sapato dentro da casa dela. Você chegava na casa da pastora Meire, tava todos os sapatinhos ali alinhadinhos. Você que tinha acabado de chegar da rua, era um estranho, você via aquele monte de sapato na porta. O dono da casa e os filhos do dono da casa tirando sapato, o que você faz? Tiro na hora. Nem pergunto. Embora não fosse uma regra para mim. Era uma regra da casa. Na minha casa, quando eu chegar, não era uma regra que não pode entrar dentro de casa calçado. Não podia entrar lá. Não era impositiva. Ela não dizia assim, olha, ou você tira o sapato ou você não entra. Se você quisesse entrar, você podia até entrar, mas ninguém entrava. Então a gente tirava o sapato na porta. Isso não era uma regra para todas as casas. Era uma regra para a casa dela. E aquilo era respeitado. Eu podia chegar na casa dela e falar assim, pessoal, para com esse negócio de tirar o sapato na porta. Ó, agora todo mundo vai entrar calçado. Podia fazer isso? Não é minha casa. Eu podia chegar na minha casa e falar
olha, a partir de hoje, ninguém entra calçado em casa, deixa o calçado na porta? Podia fazer isso? Por quê? Porque é minha casa. Então, da mesma forma, quando a gente trata de coisas espirituais, da lei de Deus, a gente não pode determinar o que é o que não é pecado. A Bíblia diz o que é o que não é pecado. Eu não posso criar uma regra e muito menos tirar uma regra. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, ela é para os que matam pai ou mãe ou cometem outros homicídios, para os que vivem na moralidade sexual e para os que praticam homossexualidade, e também para os sequestradores, os mentirosos que juram falsamente ou que fazem qualquer outra coisa que contradiga o ensino verdadeiro. Paulo aqui, ele não está sendo exaustivo. Ele não está falando de todos os pecados que a humanidade está disposta a cometer. Mas ele está citando alguns exemplos comuns de pecados. E eu sempre gosto, eu amo a Bíblia de todo o meu coração, quando ela traz exemplos como tipo que são mencionados aqui. Ela fala de homicídio, ela fala de matar pai e mãe, ela fala de imoralidade sexual, ela fala de homossexualidade. Olha que interessante. Porque são coisas que naturalmente a igreja entende que é errado. Se é errado fumar dentro da igreja, a gente pressupõe também que outras drogas piores seja ainda mais errado, não é? Sim ou não? Se não pode fumar dentro da igreja cigarro, imagina maconha, crack, cocaína. Ou seja, para a gente é muito pior. Só que a Bíblia sempre vai colocar nesses exemplos assim mais claros, mais pesados, mais avutosos, né, mais escandalosos, ela coloca um pecadinho tolerável. Ela fala do quê? Da mentira. Os mentirosos, os que juram falsamente. A lei também é para eles. Ou seja, a gente não pode usar medidas desonestas, achar que o pecado do outro é pior que o nosso pecado. Porque nós somos tão transgressores da lei contra as pessoas que se prostituem, contra as pessoas que são imorais sexualmente, contra as pessoas que matam pai e mãe, contra as pessoas que andam na prática da homossexualidade. Nós somos tão pecadores quanto. Nós somos tão pecadores quanto. A Bíblia está falando aqui não de pecados exaustivos, ou seja, não está falando todos os pecados, mas está citando alguns, e ela coloca um pecado que a gente fala, mas quem mataria o pai ou a mãe? Aí alguém diria assim, mas quem mentiria? Não é? Então a lei é para nós, para qualquer um que contradiga o ensino verdadeiro que vem das boas novas gloriosas confiadas a mim por nosso Deus bendito. O que Paulo está dizendo? Que se contraria as Escrituras, a lei é para você. A lei é para todo aquele que não vive debaixo das ordenanças da Escritura. E a lei, ela só serve para avutar o nosso pecado, só para mostrar o nosso pecado. Ela não pode nos santificar, ela não pode nos limpar, ela não pode nos fazer mais santos, mas ela nos mostra o quão pecadores nós somos. A gente tem que fugir de todo aquele intento maligno. Ou seja, se tem uma placa de não pare, não é porque não tem ninguém olhando, eu não posso parar. Eu não posso parar. Porque quem estabeleceu essa regra, só alguém maior pode derrubar uma regra. Só alguém que é maior. Eu vou dar um exemplo. Se eu chegar em casa e se eu chegar na casa da minha mãe e meus sobrinhos e meus filhos estão lá, e eu chego na casa da minha mãe e eu falo assim, não suba no sofá. Eu posso fazer isso? Falar para os meus filhos? Posso? Eu tenho autoridade para isso? Até minha mãe chegar. Se minha mãe chegar dentro da casa dela, eu dando ordem para o meu filho, não é para o filho dela, não é para os filhos dela, para o meu filho, e ela ver e ela decidir que pode subir no sofá, e ela falar assim, quem falou que não pode?
Pode sim. Qual lei que vai prevalecer? A dela ou a minha? No âmbito jurídico é a mesma coisa. A gente tem leis municipais, leis estaduais e leis federais, ok? No âmbito das leis, a lei municipal, ela é uma lei para o município. Ela vale para aquele município. Ela vale para a lei de São Paulo, municipal de São Paulo, ela vale para Osasco, Caieiras, Francisco Morato? Não. E a lei estadual, ela vale para Francisco Morato? Se a lei estadual for do Rio de Janeiro? Não, porque é do estado do Rio de Janeiro. E a lei federal? Então quem que pode mudar a regra que Deus estabeleceu? Quem é maior do que Deus para dizer o que é certo e o que é errado? Ninguém. Só mesmo a Bíblia vai dizer que Jesus, sendo o testador, tendo morrido na cruz do Calvário, ele nos deu o Novo Testamento, que é a graça e a lei que foi cumprida nele. Então, nós não estamos debaixo do regime da lei, embora a lei nos mostre qual é a nossa ofensa, qual é o nosso pecado, qual é a nossa transgressão. Nós não estamos sujeitos às regras da lei, porque a Bíblia diz assim que o castigo pelo pecado é a morte. Mas aquele que está em Cristo, nova criatura é, ele não vive mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. E agora há um novo tempo de Deus para as nossas vidas. O que significa dizer? Que, embora nós estejamos debaixo da lei, no sentido de que a lei continua nos mostrando que aquilo é errado, nós não estamos mais sob o efeito dela, sobre a punição da lei. É isso que a graça faz conosco. Ela nos mostra o nosso pecado. Esses pecados não deixaram de ser pecado, continuam sendo pecado, mas nós não estamos mais debaixo do efeito, do efeito e da regra e da punição do pecado. Nós estamos debaixo da graça de Deus. E ele vai dizer que todos aqueles que fazem qualquer outra coisa que contradiga o ensino verdadeiro, que vem das boas novas gloriosas, confiadas a mim por nosso Deus bendito. Ou seja, que nós precisamos viver debaixo da graça de Deus e cumprindo as leis de Deus. Então, embora nós não possamos ser punidos pela lei, é mais ou menos assim, eu paro o carro num local proibido, eu estou quebrando aquela lei. Um guarda pode vir e me punir. Mas se eu fosse, por exemplo, vocês já viram uma viatura parada num local proibido? Já? Aquela viatura pode ser punida? Não, não pode. Ok? Por quê? Porque ele tem liberdade para fazer aquilo. E na nossa liberdade, nós temos que usar a nossa liberdade para não fazer, para fazer a vontade de Deus, para não fazer o que é errado. Olha o que vai dizer Romanos capítulo 7. Que a lei é boa, a lei serve para mostrar as nossas ofensas, os nossos pecados, Romanos 6 e 7, e que onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que o apóstolo Paulo pergunta? Nós vamos pecar para que a graça seja ainda mais abundante? O apóstolo Paulo mesmo responde, de maneira nenhuma. Ou seja, nós não podemos andar quebrando regras, pecando deliberadamente. Nós precisamos viver em santidade, porque a palavra de Deus diz, sem santidade ninguém verá a Deus. Amém? Então, essa foi a palavra que o Senhor trouxe para nós nessa manhã. Que Deus possa falar mais aos vossos corações. Pastor Ricardo?